A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a lição da nossa escola bíblica dominical, referente ao dia 3 de março de 2024. Nós, neste trimestre, estamos estudando acerca do corpo de Cristo. E na lição de hoje, lição de número 9, nós vamos falar sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. E o texto bíblico que nós vamos usar para isso está lá na epístola que Paulo escreveu à igreja de Roma, Romanos 6, de 1 a 11, que diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fazer uma breve oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Quero orar por você, pela sua casa. Se você está assistindo com a família a este vídeo, que Deus abençoe a sua família, que vocês possam estar cada vez mais crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos de famílias fortificadas na palavra de Deus, nos momentos difíceis que estamos vivendo. Senhor meu Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, que vamos meditar nesta oportunidade sobre o batismo nas águas, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, teus servos que estão ouvindo, aqueles ainda que têm dúvidas no seu coração sobre a fé que devem abraçar, Senhor. Abre o seu entendimento, o seu coração, para que possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ver hoje sobre o batismo nas águas, o rito, como ele foi praticado. Já quando abrimos as páginas do Novo Testamento, já vemos nos evangelhos o João Batista, primo de Jesus, batizando os seus discípulos nas águas. E depois nós vemos Jesus também com esse rito, os seus discípulos, e posteriormente toda a igreja, até os dias de hoje.
A lição de hoje nós vamos ver 3 pontos: pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, o símbolo e o propósito do batismo, e terceiro, a fórmula e o método do batismo. Vamos já entrar na nossa primeira parte da lição, que fala sobre os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Então, surge uma questão: é um sacramento ou é uma ordem, uma ordenança de Cristo? Algumas igrejas, elas colocam o batismo como sacramento. Entre elas a Igreja Católica Romana, a Anglicana, a Luterana, a Presbiteriana e a Igreja Ortodoxa. Então, pegando como exemplo a Igreja Católica para mostrar o que é um sacramento, ou seja, segundo esta doutrina, a pessoa, quando é batizada, recebe uma graça de Deus, um favor não merecido. Então, e essa graça é, segundo a Igreja Católica Romana, a salvação. Ou seja, para entrar no céu, é necessário ser batizado. Por isso que eles batizam crianças o quanto antes melhor, porque, segundo essa doutrina do sacramento da Igreja Católica Romana, se a criança não for batizada, ela não vai para o céu. A Igreja Presbiteriana, por exemplo, já tem uma outra doutrina. O batismo da criança é um sinal de selo e aliança de Deus com a sua igreja, ou seja, a salvação é estendida não só ao crente, mas também a toda a sua descendência, se for batizada. Então, esse batismo criança nesse sentido. A maioria das igrejas evangélicas, como a Igreja Vida Frutífera, que pastoreio, não batiza crianças. Por que não batizamos crianças? Por causa das palavras que estão registradas lá em Marcos 16 e 16, principalmente. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E as palavras de Jesus também dizendo que das criancinhas pertence o reino de Deus, o reino dos céus. Então, para ser batizado, a pessoa precisa crer. A criança, na sua inocência, ainda não decide por si próprio. Até os seus pais a induzem a falar algumas coisas. Mas, na verdade, a criança é quase que um papagaiozinho dos pais. Então, ela não tem ainda uma opinião formada e, portanto, ela não pode tomar uma posição batismal, porque não tem maturidade para isso. Então, esperamos a criança crescer, chegar lá na adolescência, aí não tem uma idade exata para se batizar, aí cabe ao pastor conversar com o jovem, ver se ele já tem condições de tomar uma posição sozinho e se ele sabe realmente o que está fazendo. E aí, então, se ele realmente crer no Senhor Jesus, nós o batizamos no nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Na segunda parte da nossa lição, ela fala sobre o símbolo e o propósito do batismo. Mas mais um detalhe ainda no primeiro tópico que eu estava esquecendo, é por isso que a Igreja Católica, por exemplo, asperge as pessoas que crê que o batismo é salvação. Então, uma pessoa, por exemplo, que não é da confissão católica romana e está no leito de morte, ou então tem alguma debilidade física, e quer abraçar a confissão católica romana, então, como aquela pessoa não tem condições de descer às águas, eles aspergem a pessoa, normalmente no leito de morte. E aí depois essa prática ficou também para o batismo em geral, uma facilidade, porque eles creem que o batismo é salvação. E nós, a maioria dos evangélicos, não cremos que o batismo é salvação. É um símbolo, é um rito de que eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ver agora na segunda parte da nossa lição o símbolo e o propósito do batismo. Então, aqui na nossa lição, nós lemos lá Romanos 6, o verso 4 é muito esclarecedor. O apóstolo Paulo fala assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Então, aqui nós vemos o batismo simbolizando a morte e a ressurreição. Morremos, o velho homem morre, nós simbolizamos, quando descemos às águas, simbolizamos que o velho homem está morrendo, e quando nós saímos das águas, nós estamos ressuscitando como nova criatura. Então é um símbolo, é um testemunho público da minha fé em Cristo. Aquilo que ocorreu no dia que aceitei Jesus, agora vai ser demonstrado publicamente. Então é preciso ficar bem claro isso. No dia que nós aceitamos Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados e estamos religados com Cristo. E se morrermos, mesmo sem sermos batizados, iremos para o céu. Então, o ladrão na cruz, no último momento ali, ele presenciou a Cristo sendo crucificado e ele aceitou Jesus como o Messias vindo de Deus, o Cristo. E naquele momento, também da sua morte, Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele homem aceitou Jesus, vamos dizer assim, no momento da sua morte, da sua crucificação, morreu juntamente com Cristo e foi ao paraíso, segundo as próprias palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, não passou pelo batismo nas águas. Então, fica muito claro que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela é salva. Agora, o batismo é preciso ser feito, é um testemunho público da minha fé em Cristo. Então, agora eu vou descer as águas como Cristo morreu por nós. E vou ali simbolizar com isso que o meu velho homem, aquela pessoa que eu era no passado, está morrendo simbolicamente com Cristo. E estou ressuscitando em novidade de vida, sou uma nova pessoa em Cristo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, esse testemunho é fundamental. Alguns relutam em descer as águas batismais. Por quê?
Então, tem alguma coisa errada quando um cristão ele não quer descer as águas. Eu, no início da nossa igreja, tinha um casal que estava frequentando a igreja. Esse casal, jovens ainda, 20 e poucos anos, eles já estavam amaziados há algum tempo. E a moça, ela queria casar. E um dia, no final do culto, ela veio me cumprimentar juntamente com o rapaz e procurou me usar para apertar o moço. Ela falou, pastor, fala para ele que nós precisamos casar. Uma demonstração clara que queria que eu intercedesse ali, quase que forçando o moço a casar. Ele escutou ela, me escutou, ficou calado e foram embora. A partir daquele dia, eles nunca mais voltaram para a igreja. O que houve? O moço não queria assumir o compromisso. Ficou claro para mim. Então, o moço está namorando com a moça, está morando com a moça e não quer casar. Tem alguma coisa errada. Uma pessoa está indo na igreja, aceitou Jesus como Salvador, não quer se batizar, certamente tem alguma coisa errada. Terceira parte da nossa lição fala sobre a fórmula e o método do batismo. Então, a fórmula que usamos é a fórmula trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a igreja tem usado isso desde do seu início. Algumas igrejas erroneamente batizam em nome de Jesus, chamadas igrejas unitaristas. Elas não creem na Trindade e usam como base doutrinária as palavras, por exemplo, de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos 2:38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aqui nesse texto, todas as igrejas evangélicas refutam que isso seja uma fórmula batismal. Apenas o que Pedro estava fazendo aqui era dizer que o batismo é feito na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por imersão, não por aspersão, porque o batismo bíblico é feito imergindo totalmente a pessoa nas águas como símbolo da sua morte, do velho homem, morrendo em Cristo e ressuscitando em Cristo. A aspersão não é uma doutrina bíblica. Ela é usada, como falamos, em casos excepcionais, que as pessoas aí estão morrendo, mas, como nós já falamos, o ladrão na cruz morreu e foi para o céu sem precisar ser batizado. Então, o batismo não salva. Então, quando uma pessoa aceita Jesus no seu leito de morte,
e há alguma dificuldade física do procedimento do batismo nas águas daquela pessoa, ela não tem problema, porque ela está salva, ela aceitou de coração e não está descendo as águas não é porque ela está indecisa, é simplesmente porque ela não pode fisicamente fazer isso. É simples assim. Para nós concluirmos, eu quero dizer que nós procuramos abordar as questões mais relevantes do batismo. E essas informações simples que demos aqui é importante para a nossa formação doutrinária. Então, que você possa guardar isso no coração e que você tenha entendido muito bem as dúvidas pertinentes a isso. Que Deus possa estar te abençoando. Se você tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários e nós, na medida do possível, vamos respondê-la oportunamente. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor meu Deus, aqui estamos diante desse estudo que Tu nos orienta pela Tua palavra, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que todos possam andar segundo a Tua doutrina, a doutrina dos apóstolos, Senhor, fazendo confissão de fé através do descer as águas batismais, Senhor. Abençoa que não haja dúvida no coração quanto à necessidade desse testemunho tão importante, ordenado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso tudo nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.